Fala aí, minha rapaziada. Tô iniciando esse vídeo de hoje com a tabela do Brasileirão em destaque para mostrar para vocês, ou para alguns de vocês, que o Botafogo ainda é líder do Campeonato Brasileiro. Olha ali, ó. Primeiro lugar, 5 vitórias em 6 jogos, 15 pontos, tranquilo. E tô falando isso porque quando eu saí da Serrinha e peguei meu celular para entrar no Twitter, a impressão que eu tinha é que o Botafogo tava brigando contra o rebaixamento. Falei, ué, será que teve algum julgamento do STJD por alguma irregularidade que eu desconhecia e o Botafogo perdeu todos os pontos? E agora a gente está na lanterna? Porque vi muita gente criando aí cenários de terra arrasada, algumas reclamações bem exageradas, como se fosse proibido perder para o Goiás no Campeonato Brasileiro. Alguns torcedores ficaram com aquela partida do Palmeiras, né, aqui na Serrinha, na cabeça. O Palmeiras meteu 5-0 no Goiás, só que foi uma partida condicionada pela expulsão de um atleta esmeraldino ainda no primeiro tempo. O pessoal tem que ter mais calma, cara, faz parte. O Manchester City perde ponto para o Brentford, perde ponto para o Brighton, perde ponto para o Leeds United, perde ponto para o Nottingham Forest, né? E eu não estou comparando o Botafogo com o Manchester City, estou falando que essas coisas são normais no futebol. Nem sempre o favorito vence. Afinal, se o favorito vencesse, né, seria muito fácil ficar rico com apostas, porque, né, a gente não ia contar com o imprevisível. O futebol, desses esportes todos que a gente vê, né, dos mais importantes, é o mais imprevisível de todos. Por isso também é o mais apaixonante. Então, tranquilidade, galera. Mas aproveitando, né, esse jogo, eu queria falar sobre os objetivos do Botafogo na temporada. Eu mudei de opinião e tinha falado sobre isso na live de ontem e quero abordar de novo esse tema para trocar uma ideia com vocês também, querer saber o que vocês têm para dizer com relação a isso. Quero saber se o Brasileirão, na opinião de vocês, é a prioridade número 1 do Botafogo nessa temporada. Vou falar também sobre Matias Rojas, que está cada vez mais perto do Botafogo. Vou pedir para soltar a vinheta, mas antes, fazer aquele pupurrizinho. Galera, deixa o like. Se inscreve, estamos quase chegando aos 45 mil inscritos, é muito importante a galera chegar junto. Ative as notificações para vocês saberem quando que o setor visitante vai entrar com vídeo ou então em live. E também tem um plano de membros, a partir de R$5 vocês ajudam imensamente no crescimento e na manutenção do canal, beleza? Agora sim, pode rodar a vinheta. Então, pessoal, antes de começar a falar dos objetivos do Botafogo nessa temporada, eu queria falar um pouco sobre a derrota para o Goiás, uma coisa que me chateou muito aqui no chat, né? Um pessoal que veio, né, e debochando, né, falando, estão normalizando uma derrota para o Goiás, é inadmissível o Botafogo perder para o Goiás, um time que tem um orçamento muito menor, que vai lutar contra o rebaixamento. Primeiro, assim, eu acho que é um desrespeito com a instituição, né? O Goiás é um time que tem tradição aqui no nosso futebol, não é das equipes mais vencedoras, mas é um time aí que está sempre disputando a primeira divisão e quando atua no seu estádio é um adversário difícil de ser batido. Acho sim que o Botafogo dava para ter vencido aquela partida, acho sim que éramos favoritos, mas acabou que por algumas circunstâncias o Botafogo perdeu, tomou a virada, né? Um gol bobo ali no final do primeiro tempo, depois no início do segundo tempo começa muito mal, né, toma um gol que depois é anulado, né, e o Goiás continua em cima, o Botafogo sem conseguir jogar, né, eles fazem um gol que para mim foi sorte, né, um chute ali do Peixoto, que a bola desvia no Segovia e encobre o PR, e aí o Maguinho completa para dentro, e depois, com eles fechados, ficou muito mais difícil, né, um time muito físico, né, que não tem medo de bater, um árbitro um pouco confuso e pronto, o Botafogo perdeu e não é exclusividade do Botafogo. Eu vou colocar aqui na tela e não estou comparando, tá, o Botafogo com o Manchester City, que para mim é a melhor equipe do mundo. O Botafogo está bem longe de ser a melhor equipe do mundo, mas imagina como é que fica o setor visitante do City depois de um empate contra o Nottingham Forest. Vamos ver qual foi o time do City que jogou essa partida. Não é possível. Eles devem ter colocado as reservas. E aí você vê aqui, ó, o Haaland, Grealish, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, né, o Rodri, Rubem Dias, o Ederson Moraes, jogaram com os titulares e empataram com o Nottingham Forest. Vamos botar aqui mais jogos do Manchester City. Né, vamos ver aqui, Manchester City contra Southampton. Isso aqui foi Copa da Liga joga com reserva. Mas vamos lá, Everton, que está aí quase caindo para a segunda divisão. 1-1 em casa. Olha aí.
mais uma vez, jogando com Haaland, com De Bruyne, com Bernardo Silva, com o Jack Grealish, né, a cavalaria inteira do City, numa partida que eles não conseguiram vencer o Everton, né? Não conseguiram vencer, o Haaland fez o gol aos 24 e eles tomaram empate com o Demiral Gray aos 64. Vamos ver outro jogo aqui, né? Vamos ver mais aqui, ó, o Brentford. Olha só, grande Brentford. Venceu o Manchester City em Manchester. Olha aí, rapaz. E com o time titular, né? Você vê aí o Rodri, o De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, Phil Foden, Erling Haaland, os principais jogadores em campo, e uma derrota do City, né? E assim, eu obviamente não acompanho de perto, né, a reação dos torcedores do City, mas será que eles ficam tão desesperados quanto nós botafoguenses aqui quando perdemos para o Goiás, né? Gente, faz parte, futebol é imprevisível, nem sempre o melhor vence. O Botafogo vai perder pontos que a gente considera fáceis, entre aspas. Pode perder para o Curitiba, como perdeu no ano passado. O Curitiba vai brigar para não cair. Pode perder para o Cuiabá, como perdeu 2 vezes no ano passado, né? E o Cuiabá também vai brigar para não cair. Então calma, né? Vamos ficar tranquilo, porque os outros times, né, como Palmeiras, como Flamengo, como Atlético Mineiro, né, como o São Paulo, vão perder também pontos. Se não for para o Goiás, perde ponto para o Curitiba, né? O São Paulo empatou lá com o Curitiba, né? O Palmeiras empatou com o Bragantino em casa. Então, assim, vamos ter um pouco mais de tolerância com esses resultados. Vamos criticar o que for justo, a atuação foi ruim, mas eu acho que o pessoal tá pegando muito pesado, né? Como se fosse, eu disse no início da live, como se fosse proibido perder para o Goiás. Faz parte, tá dentro do script. Isso não é ser conformista, né, com apequenar o Botafogo, como algumas pessoas falam. E aí eu quero falar sobre os objetivos do Botafogo na temporada. O Textor, isso em janeiro deste ano, né, estabeleceu metas. Vaga na Libertadores em 2023 e título importante em 2025. Ou seja, nessa temporada, para o Textor, a meta é uma vaga na Libertadores. Luiz Castro, em entrevista ao jornal A Bola, em janeiro desse ano também falou sobre vaga na Libertadores em 2024. Esse é o principal objetivo, né, divulgado, né, pelos principais nomes aí do futebol do Botafogo para a sua torcida. Ou seja, eu estou pensando em vaga na Libertadores para 2024. E é claro que no futebol tudo pode acontecer. O futebol é muito dinâmico, as coisas mudam de uma hora para outra. Agora, eu duvido, e vou pegar um outro exemplo, e não estou querendo comparar com o Botafogo não, tá? Mas eu vou dar um exemplo do Napoli, que eu duvido que a direção, os jogadores e a comissão técnica tenham colocado como meta no início da temporada o título. Só que as coisas foram se desenrolando de um jeito durante a temporada que quando eles chegaram ali com 20, 25 rodadas, falaram, opa, temos condições de ganhar esse campeonato. Né? Então vamos agora colocar tudo aqui, todas as nossas fichas no título do campeonato. E conseguiram, né? Foram campeões italianos. Teve o Arsenal também, né, na Inglaterra, que duvido que eles tenham colocado como principal objetivo da temporada o título da Premier League. Né? Acho que tanto o Napoli quanto o Arsenal pensavam em Champions. Né? O Arsenal pensando em Champions quando viu, opa, tô na liderança, posso conquistar o campeonato. E não conquistou. Né? O City muito provavelmente vai ser campeão. E tem muita gente dando essa temporada do Arsenal como se fosse um fracasso, uma amarelada, uma pipocada. Sim, eu discordo totalmente. Eles fizeram uma temporada acima das capacidades do time, né? Foi um baita ano do Arsenal, um técnico que eles têm muito bom. E, cara, é isso, mais um degrau rumo ao objetivo que daqui a 1, 2 anos pode ser o título do futebol inglês, né? São etapas. Às vezes você consegue pular as etapas, às vezes não, às vezes você tem que seguir ali o processo. Né? E o Botafogo, para mim, está nessa. Se de repente a gente chegar na 20ª rodada, né, na liderança ou perto da liderança, né, falo, beleza, dá para a gente mudar aqui agora o nosso objetivo, vamos focar no título do Campeonato Brasileiro. Mas para mim agora, né, tá muito claro que a meta é a Libertadores e o Botafogo está muito bem na fita para conseguir uma vaga direta, tá? Eu acho que muito provavelmente a gente vai ter 8 vagas, porque não vejo um time estrangeiro vencendo a Libertadores, né? Acredito que vai ficar aqui no Brasil e aí abrem lá aquelas 8 vagas que a gente já está acostumado, né? Mas as 6 primeiras acabam sendo diretas. O Botafogo tem bola para chegar entre os 6 primeiros, né? E principalmente por conta desse arranque impressionante, né? Com 5 vitórias nas 5 primeiras partidas. Então, assim, para mim o brasileiro tem que ser o principal objetivo do Botafogo, tem que ser a prioridade número 1, porque ele
tem o caminho menos difícil para você chegar na Libertadores. Afinal, são 8 vagas. Se você pode até fazer uma campanha maravilhosa na Copa do Brasil, imagina, a gente elimina o Atlético Paranaense, pega o Palmeiras nas quartas, passa pelo Palmeiras, pega o Flamengo na semi, ganha do Flamengo, a torcida emocionada, todo mundo na rua comemorando, chega na final, joga contra o Grêmio, empata os 2 jogos e perde nos pênaltis e fica em segundo. O segundo não classifica para a Libertadores. Não estou dizendo para jogar de lado a Copa do Brasil, muito menos a Copa Sul-Americana. Eu acho que o Botafogo, em algum momento, né, se estiver avançando nessas competições, vai ter que priorizar alguma delas, porque acho que um título é mais importante do que qualquer coisa. Mas o brasileiro é mais garantido. Né? O brasileiro, você consegue essa vaga com mais facilidade. Então, no cenário atual, eu vejo o brasileiro como a prioridade número 1 e o Botafogo tem que jogar todas essas partidas com força máxima. Não significa que a gente vai colocar uma equipe, né, titular em todos os jogos. A gente até jogou com misto contra o Atlético Mineiro e o Botafogo foi muito bem, mas vai ser uma coisa que o departamento, né, de fisiologia, os fisiologistas do Botafogo vão ajudar muito nessas escalações, mas eu iria sempre com força máxima no brasileiro por conta da facilidade da gente conseguir, né, alcançar o nosso principal objetivo nessa temporada, que é uma vaga na Libertadores. Os títulos a gente vai vendo. De repente chegou na semifinal da Copa do Brasil. Aí tem um jogo do Brasileiro no domingo e na quarta joga uma semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. Poupa no domingo, né? Mas tô falando agora. Agora o foco tem que ser no Campeonato Brasileiro e a gente vai levando. Eu acho que dá para levar a Copa Sul-Americana nessa fase de grupos contra César Valerro, contra Magallanes, né? Classificar nem que seja em segundo, com um time alternativo, né? Não vejo muito problema nisso. Aí queria saber a opinião de vocês. Vocês acham também que o brasileiro é a prioridade do Botafogo nesse campeonato? Vocês acham também que é o caminho mais fácil para a Libertadores? Queria que vocês deixassem os seus comentários aqui para a gente poder trocar uma ideia, né? E vamos ficar mais calmo, brother. Vamos ficar mais calmo. E se por acaso o Botafogo disputar algum título, tiver na liderança, como aconteceu com o Arsenal, e lá na frente o time não aguentar a maratona e terminar em segundo, terminar em terceiro, galera, não é fracasso. Seria um campeonato brasileiro acima das nossas expectativas e da capacidade do time. Eu falei aqui que acreditava em um campeonato de meio de tabela. Olha só como é que a gente está agora. Né? Vocês aí muito provavelmente também não acreditavam muito nesse time do Botafogo e Luiz Castro e companhia estão calando a nossa boca. Vamos apoiar, vamos comparecer no Newton Santos contra o Fluminense sábado. O time precisa muito da torcida, né? Vai ser um jogo muito difícil, mas antes, obviamente, vamos pensar no Atlético Paranaense, né? E acho que o Castro vai com os principais também. Os outros times estão jogando com os principais, cara. O Atlético Paranaense jogou no final de semana o Atletiba com titular, o Palmeiras jogou contra o Bragantino com titular, o Fluminense jogou com titular, o Flamengo jogou com titular. Por que o Botafogo não vai jogar com titular? Né? O Fluminense acha que eles vão poupar para o Fla-Flu para enfrentar o Botafogo no sábado que vem? Não vão. Então, gente, vamos seguir apoiando o Botafogo e vamos torcer, né, para a chegada de reforços, porque vai ser muito importante, né, o Botafogo ter mais opções. A gente está sofrendo, principalmente agora ali com os volantes, a gente só tem Marlon e Tietê, mas falta ali também alguém para substituir Tiquinho, Eduardo, Marçal. Né, o Botafogo precisa ao mercado e vamos ver se a gente consegue contratar o Rojas. Né? Com melhor oferta, Botafogo ganha força para contratar Rojas, diz o GE. O Botafogo segue no páreo para a contratação do meia paraguaio, camisa 10 do Racing. O contrato do jogador com o time argentino vence no meio do ano, quando ele poderá assinar livremente com qualquer equipe. Entre as ofertas especiais que ele e o empresário Agustin Palettieri receberam, a do Glorioso é a mais vantajosa. A expectativa é de que aconteça um desfecho até o fim desse mês e que Rojas já possa se apresentar no início de junho, mediante acordo com o Racing, já que o contrato termina no dia 30 de junho, assim ele começaria a treinar e estaria melhor adaptado assim que a janela abrir novamente no dia 3 de julho. A informação foi publicada inicialmente pela Revista Colorada, importante frisar, né? Eu tinha falado que era do GE, mas foi confirmada pelo Globo Esporte. Hoje teve podcast, hein, galera? Ficou bem bacana, depois vocês assistam, né? Tem alguns cortes aí na página do Botafogo, mas o podcast está disponível no Spotify, no Deezer, em todas essas plataformas aí de podcast. Cara, seria uma baita contratação, né? O Botafogo está precisando
né, de reforços e, cara, tem que qualificar o elenco. Fala assim, mas já tem muita gente ali na ponta, né? Eu vi até no SofaScore joga mais pelo lado direito, né? Mas, de repente, pode também ser ali um substituto para algumas partidas que o Eduardo não puder jogar, né? O Botafogo precisa trazer caras de alto nível pro lugar do Tiquinho, né? Para brigar por posição, com o Marçal também, né? A gente tem que pensar em reforçar o nosso elenco e seria muito importante se o Botafogo trouxesse o Rojas. Espero que essa novela não seja muito longa, porque ninguém aguenta mais, né? Que o Botafogo consiga definir logo com os empresários e o jogador, né, essa contratação para ele chegar aqui o mais cedo possível e poder já se adaptar mais rapidamente, né, ao nosso estilo de jogo e ao nosso país. Estão confiantes na chegada do Rojas? Acham que ele pode ajudar bastante o Botafogo nessa temporada? Deixe o comentário de vocês aqui também. Mais tarde eu volto, ou com vídeo ou com live, para a gente trocar mais uma ideia sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol Regata. Desculpa o desabafo, mas algumas coisas me chatearam aí ontem, né? Vamos ficar mais calmo, mais tranquilidade. Vamos tentar deixar para trás algumas coisas que nos machucaram muito no passado, né? Entender que esse é um novo Botafogo e que as nossas perspectivas estão cada vez melhores, beleza? Rapaziada, deixa o like, se inscreve aqui no canal para a gente passar os 45 mil, ative as notificações e também quem puder ajude aí no plano de membros a partir de R$5. Valeu, grande abraço, tamo junto, é o Glorioso e daqui pro Paraná tem Botafogo e Atlético Paranaense lá em Curitiba.